havia uma certa tensão, não havia ali a razão para estar com piadas e para mais uma brejeirice. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que estejam. Isto é uma gravação. Vocês podem estar a ouvir-me de madrugada, com uma insónia, de manhã, de noite, a conduzir. Por isso, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Francisco Campos, o apresentador deste novo podcast que é o Alergias. Uma breve apresentação, para quem não me conhece. Eu estou ligado a muitos projetos criativos na área das artes de palco, do cinema, da música, enfim, como criador, como produtor, técnico. Gosto de viajar, de comer, de dormir. Estive muito tempo no estrangeiro, dormi na rua, lavei pratos, andei no metro sem pagar. Gosto da cor azul a puxar para o verde. Não sei se sou daltónico. Aprecio uma boa conversa à meia da tarde, num dia de trabalho. Gosto de livros, não os leio até ao fim, para não estragar. Sei lá. E agora tenho este projeto novo, este novo projeto, este podcast que chega até vocês hoje, agora, neste momento. É um podcast que hoje tem o seu primeiro episódio, um episódio importante, e onde vamos abordar temas importantes nesta era esquisita em que vivemos e com o objetivo, quem sabe, podermos contribuir todos, eu e os meus convidados, a minha equipe, e vocês, os ouvintes, para uma comunidade mais rica, mais, não no sentido material, mas mais rica num sentido mais robusta, mais solidária, mais justa, mais... São uma série de conversas, na verdade, com personalidades reconhecidas, porque não sou eu que vos vou dizer coisas, são os meus convidados que nos podem trazer formas novas de olhar uma sociedade e que são, por vezes, opiniões que estão escondidas. Hein? Mas vamos falar com personalidades que vocês nunca ouviram falar, praticamente, e outras que vocês ouvem diariamente. Mas o objetivo deste podcast é dar, quem sabe, novas perspectivas, abrir janelas e portas para uma sociedade mais. E os temas que vamos abordar são o espelho dessa tentativa de contribuir, não é? Na verdade, eu queria era ter um programa na televisão, daqueles à tarde, com rubricas e publicidade manhosa, tipo colchões ortopédicos e superalimentos e joias a 29,99 e... É uma piada. Foi escrita pela minha equipa de estagiários. Eles estão a olhar para mim com uma cara. Bom, neste primeiro episódio, sem mais delongas, eu tenho, porque eu estou aqui, eu vou-vos descrever, eu estou aqui pressionado pelo meu convidado, que também está a olhar para mim. A enorme honra de falar com uma lenda viva da cultura deste país, uma personalidade amplamente conhecida, reconhecida, estimada, enfim, pelos portugueses e até pelos estrangeiros, mas principalmente pelas portuguesas, porque é hétero, que eu saiba. E eu estou a falar, como vocês já devem ter adivinhado, do nosso grande Miguel Antunes, uma lenda viva da televisão, dos palcos, do cinema, da área da saúde, inclusive. E raramente temos neste país alguém com uma carteira tão ampla de talentos. Miguel, eu estava aqui a falar e os nossos ouvintes não nos podem ver, mas eu estava a falar e tu estavas a olhar para mim com uma expressão tensa, alguma reserva, alguma apreensão, eu deduzo. Tu não te revês na grandiosidade que é o teu percurso e que eu aqui expus? Olá, Francisco. As palavras são tuas e eu apenas aceitei o teu convite e cá estou. Enfim, o que dizem de mim não me importa, não me dá. Não dou grande valor a isso. Eu vivo um dia de cada vez e por vezes dou atenção às palavras, outras não. Elas até por vezes me surpreendem, se tu queres que eu te diga, por causa das emoções que a mim próprio me surpreendem. E eu vou seguindo o meu caminho, vou dando atenção aos momentos por que passo. Cada momento é importante para mim. Eu estava no outro dia com uma colega, uma amiga. Estávamos na circunstância com uma profissional de saúde, uma enfermeira, uma jovem. Jovem? Sim.
penso que ainda é uma estagiária, mas a tentar um pouco quebrar o gelo que ali se Ele criou. havia um gelo? Era uma situação desconfortável, queres tu dizer, é isso? Sim, estávamos num hospital e o ambiente hospitalar nem sempre é o mais. Claro, nos hospitais há uma certa E tensão. acontece ela dizer que tinha reparado. Eu ainda por acaso não tinha visto, não tinha reparado, porque eu reparo numas coisas, não reparo noutras. E ela disse: Olha, são palavras dela, da enfermeira, que era jovem, Jovem? sim, e até um pouco naif, que repara que a minha colega tem um cabelinho solto na testa. E sai-se com uma palavra que para mim na altura foi surpreendente e que na altura não percebi porque o cenário era. Estamos ali num espaço ascético, não é? Do hospital, numa sala pré-operatória, não é para Ah, estar no pré-operatório. no preâmbulo do espaço onde preparamos os doentes para a cirurgia. Uma É cirurgia. difícil, é uma cirurgia difícil. Sim, havia uma certa tensão, não havia ali a razão para estar com piadas e para mais uma brejeirice. Penso que seria o momento de manter uma certa altivez, um certo retraimento e não estar com uma conversa, com conversas fúteis e conversas banais, porque não valorizam nem sequer o momento que ali vivemos, nem valorizam o espaço onde estamos. E ela vira-se para nós, eu não critico. Foi provavelmente a sua ingenuidade, a sua tenridade, e vira-se para a minha amiga, Jovem. bastante jovem. E ela vira-se para, pronto, com os óculos de massa, provavelmente tem um grau de miopia bastante acentuado. Tu estás a referir-te à tua colega, à tua amiga. Sim, a enfermeira não. A enfermeira tinha um cabelo preso, bastante profissional, e na sala do pré-operatório repara mais nela, estava impecável. Pelo menos nos primeiros anos, as enfermeiras estão bastante. Estão bastante. Elas, ao princípio, estão. Sim. Então, ela vira-se e diz: Olha, não tinha reparado. Isto foram palavras dela, e cito: Não tinha reparado que tem aí um pintelho pendurado na testa. Oh, Miguel, eu estava aqui a ouvir-te com toda a atenção e estava a pensar o que é que eu vou perguntar a seguir. E pensei várias vezes até em te perguntar como é que estão todos lá em casa, mostrando a enorme confiança que temos um com o outro. Mas eu vou fazer aqui a pergunta que todos os nossos ouvintes querem saber de ti. Projetos novos tens? Tenho. E queres discorrer um pouco? Queres revelar, levantar a ponta do véu? Quer dizer, os projetos novos são os projetos novos, não é? São projetos que estão ainda na calha, que ainda não estão. Há projetos antigos que eu tinha na gaveta que estou a pensar recuperá-los. Sim. Quer dizer, os projetos novos são os projetos novos, não é? São projetos que ainda estão na calha, que ainda não estão a ser feitos, são. Neste caso, ainda bem que falas dos teus projetos novos. Eu também tenho este projeto novo, que é o podcast Alergias, que vocês estão agora a escutar, com toda a atenção, espero. E já também espero com algum entusiasmo, porque isto está a correr muito bem. E os meus projetos, muito, muito diversos, também vêm das minhas reflexões de dar atenção ao detalhe e ao pormenor. E aquele pintelho foi a forma que a jovem enfermeira achou adequada para referir àquele cabelinho ali solto no meio da testa da minha colega. Ah, era um cabelo. Cabelo, uma pequena madeixa, não é? Mas era encaracoladinho? Era, ela tinha, era praticamente escorreito, não é? Quer dizer, eram vários cabelos juntos, não é? Pronto, então como é que eu hei de dizer? Foi uma liberdade poética da enfermeira. Sim. E tentando ter assim algum humor, não é? Pintelho. Miguel, eu tenho aqui mais uma pergunta para ti, mas não sei. Olha, vou sortear aqui umas perguntas, deixa-me cá ver. O filho, Sim, por vezes também liberta. sim.
solta para o ar. Algumas palavras que são, de certa maneira, constrangedoras, atendendo à circunstância e ao contexto. Portanto, palavras. Porque as palavras podem ser usadas em certos contextos e em outros contextos não. E eu, como pai, educador e figura que precisa de se responsabilizar pela sua prole e tal, chamo muitas vezes o meu filho, assim à parte, depois de jantar. Anda cá, senta-te aí. Pego-lhe nos seus ombros frágeis, o seu corpo tenro e a sua tez pálida e os seus olhos profundos, algo amendoados, e digo-lhe: meu filho, tu podes dizer isto aqui, não podes dizer isto acolá. E ele ouve-me. E curiosamente tenta perceber, mas porquê aqui, porquê não ali, porquê lá? Mas o que é que ele disse? Diz coisas do género que, como diz, ele diz também um bocadinho, um bocado como a jovem enfermeira. Ah, mas eu sei, ou seja, segundo me parece, eu não sou especialista como tu, Santos, eu sei que me estás a ouvir, eu estou mais ligado à comunicação, etc. Mas segundo algumas leituras que eu tenho feito, até para preparar estas entrevistas, inclusive aproveito para destacar a da próxima semana, vamos ter a arquiteta Joana Trindade, mas o que eu queria dizer era que vai ser uma entrevista ótima, tenho a certeza. Mas o que eu queria dizer é que geralmente as crianças passam por fases. Por isso é que é importante a figura paternal. Porque eu guardo as palavras e elas ficam muitas vezes na memória, entrando no meu subconsciente, chegando ao nível do sonho. Estava eu aqui há 2, 3 noites atrás, a dormir, e acordei. Acordei a deshoras. Desculpa? Fora de horas. Ou seja, o meu despertador toca às 7 e eu acordei e ainda não eram 5 da manhã. Com uma música na cabeça. Isto revela o universo das palavras e os sentimentos que despertam. Tendo eu de me desculpar pela palavra que aquela enfermeira me disse no outro dia. Nessa outra noite estava eu a sonhar e estava a pensar numa música. É uma música dos anos 80. Eu não sei cantar. Tu tens bastante talento para cantar. Aliás, os discos que vendeste assim o atestam. Não tem sido. Eu estou a falar, obviamente, daquele álbum que tu editaste nos anos zero, com o Ricardo e a Maria e com o grande Pedro, o saxofonista. Obrigado. Mas eu tinha pedido para não falarmos de certos assuntos, tinha mandado à produção uma lista de. Não podemos falar da tua vertente musical? Convidaram para aqui numa vertente e eu gosto de separar as águas. Eu digo o que é que se estava a passar aqui na minha cabeça. Uma música, claro, dos anos 80 e essas. E as miúdas das escolas secundárias já fumam ganzas nas paragens. Pi! O pi que nos anos 80 colocavam nesta música em determinada altura. E tu sabes, Francisco, estás a ver onde eu quero chegar. Confesso que não. Tu não estás a ver onde eu quero chegar. Nesta música, na minha juventude, colocava a censura nos anos 80, do século passado, um pi em cima do pintelho. Queres um chá? Temos sempre um chá e o prazer de oferecer um chá ao nosso convidado. É uma tradição aqui no Alergias, apesar de ser o primeiro episódio. Vai ser, de hora avante, ofereceremos um chá. Todas as semanas será um chá diferente. Esta semana temos, não é um patrocínio, é um chá chinês com chá verde tailandês. É um mix feito pela Fernanda. Basicamente, ela abriu umas latas e misturou. E parece que está bom. Não sei se podes. Oh, Fernanda, traz o chá para o nosso convidado, por favor. Tomas com açúcar? É simples. Fiozinho de leite? Nem isso. Está frio. E quando estive no Malawi, provei um chá bastante semelhante a este. E conheci os apanhadores de chá. Estiveste no Malawi? Estive. E no Malawi, eles cultivam o chá.
Como sabes, o Malawi é uma ex-colónia britânica Curioso. e eles ainda mantêm a indústria do chá a funcionar. Porque eu visitei um par de fábricas de chá bastante rudimentares, princípio do século passado. E a forma como o chá é colhido põe em perigo os seres humanos que se envolvem nessa atividade. Mas porquê? Porque nos campos de chá existem cobras. Cobras? Cobras que são venenosas. Uma pequena dentada daquelas cobras pode cobrar a vida. Ainda bem que é lá no. Porque a Fernanda tem imenso medo de cobras. Mas essa história, esse episódio que estás a contar a toda a vasta audiência que nos ouve, e eu acho que é o espelho de um grande percurso que tu tens, mas é curioso porque tu, ao falar, parece que há qualquer coisa que vem dentro de ti, e ao falar desses assuntos tão importantes, tu transportaste-me para a tua infância. Tu nasceste em Portugal, mais precisamente no Cacém, e nasceste. A grande questão que os nossos Não ouvintes. nasci no Cacém. Mas eu tenho aqui, tu nasces no Cacém. Eu mandei a minha biografia conforme foi a Fernanda que me pediu. E eu nasci na capital. Está bem, pronto, vamos corrigir aqui para que não haja dúvidas. É um pequeno. Nós depois editamos esta parte. Mas pronto, uma vez que tu nasceste e que já não há nada a fazer, a grande questão é: tu nasces com esse teu talento ou é um talento adquirido através da educação que tiveste? Lembras-te das tuas primeiras pisadas no campo das artes? Uh, Fiz uma peça, teatro na escola. Do Menino A Jesus? peça era o Capuchinho Vermelho. Ah, um clássico do teatro, um clássico É um clássico da aventura infantil, Francisco. Éramos miúdos. E eu escolhi fazer a avózinha do Capuchinho Vermelho. Porquê? Porque me divertia mais, porque tinha que usar uma peruca e podia ir ao armário da minha mãe roubar-lhe um vestido para levar para os ensaios. E levaste uma sova. Lembras-te dessa sova? Lembro, lembro, mas só queria chamar a atenção que essa pergunta roça a questão que eu tinha, só aqui entre nós, porque espero que isto depois seja retirado. Eu pedi para certos e determinados assuntos não serem trazidos para aqui. Com certeza, por amor de Deus, nós não estamos aqui para pôr ninguém na sala de Eu interrogatórios. sou um livro aberto, Claro, com certeza, não tenho não. nada a esconder. Fica à vontade, Assuntos que, não há problema. assuntos que são do foro íntimo. Sim, claro, nós não temos qualquer ambição de transformar isto num programa da manhã. Não vim para aqui também para estar a puxar às lágrimas, porque eu também Nós respeitamos, como toda a gente sabe, respeitamos toda e qualquer reserva que os nossos não convidados é para tenham. contar Claro, exatamente. Miguel, tens toda a razão. Há coisas que se falam e há coisas também que são do foro íntimo, não é? Claro, eu não queria tocar nesse assunto tão difícil. Bem, não é o facto de ser difícil. Não, eu percebo que ainda É o está direito à a intimidade. questão do tribunal e que não se pode quebrar o Isto vai segredo. entrar demasiado. Não, não, repara, nós aqui respeitamos, e eu só quero fazer um ponto de honra, nós respeitamos as vontades dos nossos convidados. Não estamos aqui a atirar pedras a qualquer um. Não é? Aliás, isto é uma equipa, e eu não poderia fazer isto sem esta equipa grande que nos proporciona estas belas conversas, animadas inclusive, e a vasta equipa que faz a investigação dos convidados e que investiga as coisas que estão a acontecer, o pessoal do Instagram, e por isso situações como esta, isto é, de revelar informação sensível para o convidado, não acontecem porque nós temos um espaço seguro, um safe space, e porque há uma forte responsabilidade para com os muitos ouvintes deste podcast, alergias, para com a equipa que o faz acontecer, como vocês sabem, é uma grande equipa, para com os investidores e os investimentos feitos no estúdio, e há investidores e patrocínios, e porque o objetivo de alcançar uma vasta quantidade de ouvintes, de pessoas do universo, um universo da língua portuguesa, inclusive, e uma audiência que merece todo o nosso respeito, tal como o convidado merece todo o nosso respeito, e por isso qualquer assunto mais sensível, que nós temos a boa educação de não trazer à baila. Há pessoas lá em casa
podem não estar preparadas para certos determinados assuntos. E as pessoas pegam nos escutadores, nos auriculares, as pequenas colunas ligadas aos seus transistores, aos seus computadores, aos telemóveis, e de repente estão a ouvir, à espera de algum trabalho ligeiro, sério, e a minha questão é: e depois? E depois o quê? As pessoas estão lá em casa e ouvem certas e determinadas coisas, e depois, quem é que as acompanha, essas pessoas? Quem é que dá um certo apoio, um certo carinho? Mas, Dom Miguel, não é bem essa a questão. Eu acho que estamos aqui a forçar um bocado a questão, porque tu ainda não nos explicaste, a mim e a toda a audiência e à equipa, tu ainda não nos explicaste se, ou seja, se a educação que tu tiveste dos teus pais e da tua escola incentivava Lá ou... voltamos nós outra vez. A questão que eu realmente tinha foi a única que eu disse. Não disse que não, não disse que, eu não disse não a nada. Eu disse, tudo bem, eu vou lá, eu sei, não estou agora com muito tempo, porque tenho projetos, tenho coisas para fazer, e o tempo não está para estas coisas, mas eu disse, tudo bem, desde que não se fale. Desculpa, essa informação não me tinha chegado. Vamos cortar, obviamente, mas realmente tu não escreveste aqui. Ok, ok. Tu escreveste uma série de perguntas que eu não podia fazer. Eram só duas ou três coisas. Sim, mas que eu não podia fazer essas perguntas, está certo? Sim. E as perguntas. Ah, mas como não têm pontos de interrogação, eu não fiquei muito elucidado e por isso peço desculpa. Queres mais chá? O chá realmente é de qualidade. Faz lembrar tempos em que eu passei sozinho as passinhas do Algarve. Temos agora a mensagem do nosso patrocinador e a seguir voltamos à conversa com o Miguel Antunes. Desculpa lá, Francisco, não era suposto gravares a mensagem do patrocinador. Ah, não, não. A mensagem vem depois. Ainda não temos, quer dizer, mas vai haver com certeza, porque no sentido em que isto é um podcast para multidões, há todo o interesse dos anunciantes e das grandes empresas terem o seu espaço de negócio e isto é um modelo de negócio que eu vi na América. E porque isto é um projeto charneira na cultura. Charneira. E como é que funciona isto? Tu gravas. Tu gravas uma conversa, depois pões nas redes, na rede grande e nas outras mais pequenas, e as pessoas descarregam e ouvem, ou ouvem em direto. E como é que elas chegam? É com o telemóvel, mas também pode ser de várias formas. Sim, por exemplo, podes pôr isto no Spotify, podes ouvir no Apple TV, Apple, no iTunes. Antunes. É engraçado, eu também tinha curiosidade, porque hoje em dia toda a gente tem o seu podcast. E eu gostava de saber até se podes ajudar ou alguém da tua equipe que me pudesse dizer como é que isto se Não, faz. não. Estamos a começar, não, não. Mas vezes que já há um certo know-how, não é? Não é qualquer forma que isto se faz. Não. Isto é tudo estagiários. A Fernanda é que temos há mais tempo, mas é fraquinha. Não. Não, mas deixa-me contar isto, porque isto é uma coisa que aconteceu e eu tenho que contar. Eu tinha um assistente, mas eu tive dificuldade de integrar uma. A coisa dos pronomes, ela queria que eu. Ah, era ela, quer dizer. Sim, eu tive. Ela, a personalidade dela diluiu-se um pouco e eu acabei por não acompanhar essa mudança, essa. Eu também tenho uma certa dificuldade. Tenho dificuldade também de acompanhar. Eu ainda agora vinha para aqui, E estava a chover, não é? sim, e eu vinha por aí afora a pensar precisamente nisso, porque ainda agora, escuta bem o que eu te vou dizer. Fiquei chocado. Isso é bom para explorar aqui no podcast, porque nós precisamos de pontos polémicos. Hã? Então, se tu disseres que estás a favor do petróleo, ou do abate de árvores, ou dos maus tratos em geral, a guerra já está menos hot. Isso vai nos trazer mais visualizações, mais cliques, Eu- mais comentários no Twitter. É, é, é por causa do. as desavenças. Sim, as discussões. É um podcast.
Tem que haver comentários. Faz parte do pacote. Estava a vir para aqui, para o estúdio, e vi uma mãe e o filho. A mãe levava o filho pela mão e dizia. Ela falava estrangeiro. Eram estrangeiros, portanto. Para a nossa audiência, o Miguel fez um jogar quando disse que eram estrangeiros. E eu estou a descrever ou a traduzir porque o YouTube está down. Está down. Mas continua. Visto uma. Uma mãe. Eu não percebi as palavras que a mãe dirigia à criança, comigo ela não falou, mas era uma língua estrangeira. Era uma língua, não era daquelas línguas, pá, não era inglês, não era italiano, não era espanhol, não era. Era uma língua mais. O Miguel, talvez a nossa audiência não saiba, mas o Miguel. Era uma língua. Era asiática, devia ser asiática. E a mãe. E achas que é tudo para ir embora, é isso? Não é isso que eu queria dizer. Não é isso não é isso que eu queria dizer. Pode ser que aqui no teu podcast, porque isto é de uma violência. Não, eu pensava que era o que tu. Porque depois isto vai ser cancelado. Eu? Não, o podcast. Podcast porquê? Porque há certas coisas. Eu sei que isto parece uma conversa trivial, mas há pessoas a ouvir. Não, eu não Não disse foi nada. bem isso que eu disse. Né? Que era uma pessoa asiática. Mas eu não disse bem isto. Não percebeste a intenção. Era de uma forma descritiva. Não estava a querer discriminar. Eu também estava só a descrever aquilo que tu disseste. Muito discretamente, claro. Os cabelos, não é? A criança também com o reino do nariz. Mas pronto, o reino do nariz, qualquer pessoa, olha, podia ser uma pessoa do norte da Europa. Também podia ser, também podia ter reino no nariz. Pois. Uma criança que tinha, pá, uma criança que tinha 3, 4 anos e a mãe o levava pela mão. Pá, e aquela imagem deixou-me durante um segundo ou dois, pronto, um minuto, 3 minutos. 3 minutos a assistir àquela imagem. Aquela imagem ali, e só aquela imagem pá, levou-me para longe. Eu fiquei longe, 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 longe dali. E até por isso é que eu até me atravei um bocadinho. Isso vem de encontro ao tema que nós temos como subtexto para esta conversa. Isto é um podcast familiar, não é? É para toda a gente ouvir. Que eu gostava que a minha mãe, ao ouvir isto, a minha mãe guardava todos os recortes das coisas que eu fazia. Às vezes aparecia. Nunca saem. Nunca sei. Eu dei por mim ao ver as fotografias de família. Não sei o que é. Coisas mais antigas. E tinha ela os recortes de que eu fiz um programa infantil, o Mix Max. Tinha lá os recortes que saíram nas revistas. As TV Guias. Ainda bem que falas de coisas do passado, porque tem muito a ver com o tema desta conversa, que é tu achas que o teu tempo já passou ou que ainda tens qualquer coisa para dar à humanidade? Boa pergunta. Ainda bem que me fazes essa pergunta. Ainda bem que. Olha, ainda bem. Acho que estamos na mesma página. Desde já, parabéns Obrigado. por um excelente trabalho, muito educacional, O Mix Max, o Mix Max. se me deres a liberdade, até posso também enviar umas cassetes. Mas voltando à pergunta, portanto, achas que o teu tempo já passou ou ainda és uma pessoa útil e válida para a sociedade? Tenho refletido bastante sobre esse tema. Às vezes fico aqui mais para um lado, outras vezes cai mais para o outro. Basicamente, E achas que pode ser, por exemplo, tal como o teu programa Mix Max marcou uma geração, o programa não era só meu, era uma vasta equipe. como a nossa aqui no estúdio, Exatamente. mas achas que vai voltar a ser moda? Achas que vais voltar a fazer crianças felizes? Eu tenho, efetivamente, uma esperança que a humanidade, apesar de um momento que vivemos, ainda há esperança num futuro melhor. Não sei se respondi à tua pergunta.
depois tu, Miguel, e isto é a pergunta, tu, entretanto, tu acabas as filmagens do Mixmax, entras no século XXI, Exatamente, exatamente. e tu nunca mais te tiveste, ou seja, tenho aqui o teu currículo à frente, fizeste uma peça chamada O Vizinho, É verdade, uma peça de grande sucesso que esteve em vários palcos. mas se compararmos com o Mixmax, tu tens consciência disso, que as pessoas reconhecem-te através do Mixmax. Não me reconhecem mesmo porque não era eu, era um boneco que aparecia. Eu estava debaixo do boneco, quer dizer, eu estava debaixo dos bonecos. Estava, estava quer dizer, eu estava por dentro dos bonecos. E pronto, e outra pessoa mexia a mão. E eu tinha um monitor para assim interagir com as crianças que estavam em estúdio. Claro, as crianças. As tardes magníficas que eu Era de passei. manhã, o Mixmax era de manhã. Ah, pronto, sim, sim. Eu também passava muitas manhãs sozinho em casa. A solidão das minhas manhãs. Eu até podia dizer-te que, eu vou na rua e as pessoas, olha o Max, que eu era o Max. O Mix Max era o Mix, que era um personagem, e o Max era o outro Sim, sim, personagem. sim, sim. É só para as pessoas lá em casa possam não ter essa noção. Então, eu felizmente tenho conseguido continuar a manter a minha individualidade. Mas depois do enorme sucesso que foi esse programa, é difícil voltar a repetir. Não, Tanto aquela velha história dos anos dourados. não, Eu não. não vou usar uma palavra tão forte. A decadência, Não. normalmente acompanhado com episódios de alcoolismo, de adição a drogas, de depressão. Sim, sim. Geralmente depois isso traz também todo aquele problema dos divórcios, porque o nível económico já não é o mesmo, há separação, há perda de amigos. Sim, sim. Há pessoas, não é o teu caso, não é o teu caso. Estou a falar em abstrato. Há pessoas que até vão dormir para a rua. E eu sei o que é isso. Por isso é que aquela criança, levada pela mão daquela mãe, me fez parar durante 3 minutos e pensar no mal deste mundo, das pessoas que não têm um teto sobre a cabeça, nenhum chão debaixo dos pés, nem paredes de um lado e do outro, e de frente e de trás, e sujeitas a estar na condição de sem-abrigos. E por isso é que eu também cheguei aqui um bocadinho mais abatido. Mas graças a este chá que tu me serviste, já estou um bocadinho mais animadinho. Miguel, eu estou aqui com uma curiosidade muito grande. Quando eu soube que tu vinhas, que tinhas aceitado fazer esta conversa, este podcast, eu fiquei com uma curiosidade. Eu estive muitos anos no estrangeiro, como tu sabes, mas eu falo com muita curiosidade. Fiz uma pequena investigação sobre o teu percurso. Eu lembro-me que estava. Não sabia onde é que estava, mas eu lembro que fiquei curioso com um trabalho que tu fizeste com os tipos que é o Que Ruínas. é o vizinho. O vizinho. O vizinho é o Projeto Ruínas de Montemor Novo. E então eu fiquei com muita curiosidade. É uma companhia já com Sim. 20 anos. 20 anos de história. E eu fiquei com uma curiosidade porque. Fazem peças originais, de raiz, Sim, têm trabalho inédito. Alguns deles já. Algum desse trabalho já publicado em livro. há livros. Há livros das peças que Mas espera lá, isso não são os tipos que fazem as noites curtas? fazem as noites curtas também. Ah, eu pensava que isso era outros tipos. As noites curtas, eles são a entidade promotora e desafiam uma série de criadores para fazerem pequenos espetáculos de curta duração, máximo 15 minutos. Uma semana em que, salvo erro, de quarta a sábado, este ano é de 21 a 24 de junho, salvo erro, e em cada dia são apresentadas 3 peças curtas. E tu, obviamente, participaste nisso. Para, caralho, para. Eu vou pedir à Fernanda
para me pôr os telemóveis em silêncio quando estamos a gravar, não é? Olha, agora até julho parece que vai haver interrupções no metro. O chá é bom. É tailandês. É o melhor chá feito nos campos, nas montanhas do nordeste da Tailândia. Aquilo é assim. Campo sim, chá verde. Campo não, papoilas. Ópio. E antes era só papoilas. A terra já vem com o efeito calmante do ópio, com o efeito excitante do chá, né? Isto tudo por causa dos nutrientes que estão no terroir. Claro, eu percebo. Mais chá, por favor. Pois. Eu, por exemplo, agora estou a passar uma fase muito porreira, porque tenho este programa, este podcast, e isto vai ser um sucesso. Claro. Pelo menos 25 mil visualizações. 25 mil. 25 mil visualizações por dia. Isto vai trazer a publicidade. 25 mil. 25 mil visualizações por dia. Sim, claro. Sim, e há sempre um tema, não sei se percebeste, há sempre um tema subjacente. Então o que é este? É uma mensagem boa. Por exemplo, formas de encarar a vida e a morte. Autoajuda. Até vamos gravar o próximo, um episódio, em que trazemos uma pessoa do mundo da metalomecânica que tem ótimas dicas sobre apostas na bolsa, e isso vai ajudar. O que é a metalomecânica? Então, Miguel, tu nasceste na Alfredo da Costa É verdade. e depois mudaste muito. Com poucos dias. Mudaste para o Cacém. Já tinha praticamente 2 anos. E onde é que viveste quando eras menino? Vivi em Lisboa. Nas barracas? Não, Havia muitas barracas nessa altura. mas não, eu vivi, já não me lembro bem, não me lembro, não podia lembrar, mas já não me lembro o que é que os meus pais me disseram, onde era o sítio. Depois é um tema bastante atual. Que é? A cultura depois do 25 de Abril, houve incentivo ao crédito para as pessoas adquirirem casas próprias. Não sabia. Então os meus pais tiveram, como operários, tiveram a oportunidade de adquirir o seu próprio apartamento, uma casa com quintal, No Cacém. no Cacém de Cima, na Rua Marquês de Pombal, porque passava lá, era o nome da rua, Depois foi a primária. e a Revolução, e já fui viver para o Cacém, não sei exatamente em que ano, é uma coisa que eu tenho que averiguar. Pois. Bloco Central, Cavaco, Guterres, Mix Max. Eu sei que estiveste em Londres no final dos anos 90. Londres, 26, 27, Casar, tiveste um filho, divorciaste. 2. E a seguir? A seguir é o futuro. O futuro a Deus pertence. E quando é que começou isto dos hospitais? Quando é que te doutoraste em neuro... Nisto? Não é bem. Foi quando voltei de Londres. Pronto. E agora? E agora estou a prosseguir projetos, vários projetos. Obrigado por teres vindo, Miguel. Obrigado por teres vindo. Estou aqui com Obrigado, eu. Estou aqui com o Miguel Antunes, que é uma pessoa, uma pessoa acima de tudo, é uma pessoa. E obrigado, Miguel, por teres vindo. Eu é que agradeço por ter vindo. Foi um prazer estar aqui e falar um pouco da minha vida. Não, obrigado nós por teres disposto a ter esta nossa conversa neste podcast, que é um espaço que se quer inclusivo. Eu é que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui. Este podcast é uma obra de ficção, qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Yeah.